Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, poder falar com vocês. Eu me sinto pequeno para falar de tema tão importante, mas Jesus nos prepara. A proposta de Deus é que todos nós cheguemos à perfeição. Então, é de passo a passo que a gente faz grandes caminhadas. Então, hoje nós viemos falar aqui de um tema proposto pela casa, que é uma pergunta aos espíritas. Desanimado com o espiritismo? Aí vem outra pergunta. Por quê? Por que desanimado? Está sofrendo? Passou por uma perda, talvez no campo material muito grande? Teve, porventura, uma desencarnação na família de alguém muito amado? Por que você está desanimado com o espiritismo? Porque o espiritismo às vezes não faz, assim como outras denominações religiosas, muito barulho. Se você se considera espírita, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você conhece o Livro dos Espíritos? Conhece do ponto de vista de tê-lo estudado? As 1018 perguntas? Tem alguns livros que têm 1019, porque no passado, por erro tipográfico, uma questão, parece que a 1011, não existiu no livro, então foi 1019. Alguns livros, algumas edições, consertaram o erro e ficaram 1018 perguntas. E as respostas são verdadeiras aulas que a espiritualidade trabalhadora na seara de Jesus nos dá. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra que contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Às vezes, acredito, tem espírita que às vezes está desanimado com o espiritismo, que até desconhece o verdadeiro nome do Allan Kardec, que é Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele, como professor, Hippolyte Léon, ele já tinha algumas obras publicadas. Então, para não misturar, ele adotou este nome, Allan Kardec, que também significa aquela equipe de médiuns que trabalhava com ele, porque o Hippolyte Léon mesmo ele não era médium. Então, todo espírita tem que saber desses detalhes, não é isso? E também o Livro dos Espíritos ele foi publicado, a primeira parte, em 18 de abril de 1857. Outro livro que foi publicado em 1859, ou seja, 2 anos depois, foi um pequeno livro fininho que chama de título O que é o Espiritismo? Esse livro, O que é o Espiritismo, ele é uma introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções que podem ser apresentadas. O Allan Kardec, neste livro, O que é o Espiritismo, ele
fez perguntas como se ele estivesse conversando com pessoas ligadas à ciência, à filosofia e também outros dirigentes de outras religiões. Mas, em momento nenhum, ele colocou o espiritismo como sendo melhor, como sendo superior. Ele sempre respeitou as outras religiões, os outros pensamentos, e isso mostra a qualidade desse codificador. Todo espírita também deve conhecer o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que particularmente eu considero como o melhor livro que eu já li. E olha que eu já li bastante. E esse livro é como meu livro de cabeceira. Inclusive, nós fazemos o culto no lar estudando por este livro, que é um livro maravilhoso que traz os ensinamentos do Cristo, do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece em seu conjunto os princípios que norteiam a justiça, a bondade e a misericórdia divina, através da fé raciocinada, da reencarnação, dos fatos da vida presente em relação ao passado e futuro da humanidade. Nós espíritas também temos que conhecer que é o quarto livro da codificação kardeciana, que muita gente usa esse termo, que é o Céu e o Inferno. Este livro também, muito importante, que é a obra, o Céu e o Inferno tem como objetivo explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, baseado no conteúdo introduzido em O Livro dos Espíritos. Algumas pessoas tratam o livro O Céu e o Inferno como sendo o código penal do mundo espiritual. Ou seja, aquela máxima que Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Se você planta o bem, se você procura trilhar aqui na Terra os caminhos, o caminho orientado pelo Mestre Jesus, você terá uma recepção diferenciada no plano espiritual. Em contrapartida, se você seguir pelos caminhos largos, como diz, da humanidade, o caminho da irresponsabilidade, do crime, como se você tivesse vindo aqui a este mundo a passeio, você não tem responsabilidade com nada, então, naturalmente, você poderá ter que passar por situações um pouco difíceis lá no plano espiritual. Por isso é bom nós aqui seguirmos as orientações do cristianismo. Orai e vigiai, né? Faça ao próximo aquilo que você gostaria que lhes fizessem. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Respeite as leis, não só a lei dos homens, mas principalmente a lei natural, né? Que, de acordo você tratar o outro, você será tratado. Mas o importante é você fazer o seu melhor, não importando o que o outro te faça. Tanto é que Jesus nos orientou a amar o nosso amigo e principalmente o nosso inimigo, que aquele é o que mais precisa da nossa compreensão, da nossa ajuda, por assim dizer, porque às vezes o exemplo ele ensina muito mais do que palavras. Tem um ditado que diz que a palavra educa, o exemplo arrasta. Às vezes a pessoa chega até você com mal educado, falta de educação, esbravejando. Da maneira que você o recebe, costuma essa pessoa até lhe pedir perdão, né, pela maneira como lhe tratou. Então, vem o quinto livro, que forma
o Pentateuco, né, da codificação da doutrina espírita, é de título A Gênese. Este livro enfoca as predições do Evangelho, os sinais do tempo e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas, ou seja, as leis de Deus são imutáveis, não mudam nunca. E esse livro, A Gênese, ele fala das situações onde muitas religiões pregam como os milagres de Jesus. Essa obra fala da formação do planeta Terra, dos animais, das plantas e de todo o universo. Então, o espírita, eles têm talvez seria uma obrigação, porque no livro do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito aqui que no capítulo 6, o Cristo Consolador, de Allan Kardec, Espírito da Verdade, trouxe uma mensagem para nós em 1860, na cidade de Paris, e no final desta mensagem, o Espírito da Verdade, nos faz esse alerta. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Amai-vos a todos, indiscriminadamente, não só, como já disse, as pessoas que nós gostamos, porque amar significa querer o bem do outro, é praticar o bem, é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Amar não significa ser apaixonado. O amor tem diferença? Pois não, obrigado. O amor que uma mãe sente pelo seu bebê é diferente do amor do jovem que conhece uma moça, às vezes no mesmo dia, no mesmo encontro, e já está trocando juras de amor. É diferente. O amor da mãe é aquele amor que não pede nada em troca. O amor dos namorados, ele é um amor interesseiro, que, terminado aquele relacionamento, às vezes um já não quer nem encontrar o outro mais. Dizem até que odeia se um acaba confrontando o outro, não querendo mais seguir com aquele relacionamento. Então, o amor se termina, então não houve amor. Se um não quer o bem do outro, não houve amor. Então, o Espírito de Verdade, ele nos chama atenção aqui no final da mensagem, dizendo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, se você está na doutrina, mas não está procurando conhecer, você vai... tem pessoas que falam: qual a sua religião? Eu sou de tal religião não praticante. No Espiritismo, isso não vale, não existe espírita não praticante, porque aqui nós temos que praticar a fraternidade, nós temos que procurar auxiliar, nós temos que procurar caminhar com o outro, nem que seja através da oração, orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos inimigos, orar por toda a humanidade. Então, quanto mais você se aprofunda no conhecimento da sua religião, mais você se torna interessado. E assim, o espírita que estiver, porventura, desanimado, é porque está faltando aprofundar-se no conteúdo, que é bastante. Esses 5 livros, aliás, 6 livros que eu disse,
nós temos aqui uma mensagem de título Os Bons Espíritas, que no final diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, um verdadeiro espírita, poderíamos dizer um verdadeiro cristão, mas como nós estamos na doutrina espírita, devemos encarar como espírita. Um verdadeiro espírita é aquele que está procurando a cada dia se melhorar. Tropeços há, claro, todos os dias, pelo menos eu tropeço todos os dias e todos os dias eu estou lá, envergonhado, mas pedindo perdão pelos meus erros, pelos meus equívocos, pedindo a Jesus força e fé para eu continuar no caminho, para eu não desviar desse caminho. Aí o espírita, quando era criança, na adolescência, e até há um tempo atrás, eu tinha até medo da palavra espiritismo, porque acho que todos nós viemos de outra religião e poucos aqui acho que nasceram no berço espírita, né? E a gente era informado que o espiritismo era coisa do mal, que era o demônio, que era coisa do capeta, aquela coisa toda. E tanto não é verdade que nós, espíritas, nós nem acreditamos que existe o Deus do mal, aquele que brigou com Deus lá, que era um espírito perfeito, um espírito de luz, e se rebelou contra Deus. Ora, se um espírito perfeito que o Pai criou, o ajudou a chegar à perfeição, se esse ser perfeito se rebelou contra o seu Criador, então esse Criador errou. E nós não temos como admitir erro de Deus. Deus não erra. Então, o Espiritismo, a palavra, deixava muitos de nós assim, com medo de se aproximar. E depois que a gente passa a conhecer o Espiritismo, a gente percebe que a meu ver, a doutrina mais cristã, que procura mais seguir o Evangelho de Jesus, porque a todo momento nós consideramos que nós estamos sendo observados, como o próprio apóstolo Paulo disse, sempre existe nuvens de testemunhas, né? O tempo todo. E nós sabemos, no livro dos Espíritos até diz, que às vezes a quantidade de espíritos desencarnados é tanta que eles até se acotovelam, né? Muitos espíritas, por assim dizer, têm medo de espíritos. Alguém aqui tem? Não, né, gente? Todo mundo já acostumou, né? Ninguém tem medo de espíritos. Por quê? Espíritos desencarnados, né? Porque nós somos espíritos encarnados. Isso, né? A gente vê, né, encorpados, por assim dizer. Então, não há como nós, espíritas, termos medo dos nossos irmãos que estão sem corpo. E sabemos que existem os espíritos que comprazem com o mal. Eles ainda estão nas trevas, por assim dizer. Nas trevas porque todos nós, ao sermos criados, quando fomos criados, Deus colocou em nós uma centelha, uma pequena quantidade de luz. E a proposta é que essa luz cresça, e ela vai crescer de acordo com o seu plantio na seara do bem. Quanto mais você segue os ensinamentos do Mestre Jesus, mais essa luz resplandece. Quanto mais você vive o Evangelho de Jesus, a todo instante, a cada segundo, como se cada segundo seu fosse o último. É claro, se eu soubesse que amanhã eu vou morrer, eu estaria bonzinho com todo mundo, né?
Mas, como a gente não tem conhecimento disso, às vezes a gente entra no carro, chega na esquina, a gente já estressa com outro motorista, e porque a gente não sabe a hora que a gente vai embora. Mas se a gente viver cada segundo como se fosse o último, nós, com certeza, iríamos agir diferentemente. Então, como é que nós vamos ficar livres desses espíritos que ainda comprazem com o mal? É a gente ficando em lado contrário, ficando do lado do bem. Então, esses espíritos não irão nos perturbar. Aí vem aquela pergunta: mas tem gente que é gente fina e vive sendo atormentado por espíritos. É porque o plantio de antes, do pretérito, do passado, às vezes de outras reencarnações, foi grande. Então você não conseguiu ainda pagar todas as dívidas. Você ainda não colheu todo o mal que você plantou. Então, às vezes você é obsediado, na verdade, mas você não pode desanimar. Assim como a gente está se dirigindo aos espíritas, né, que estão desanimados, você não deve desanimar. Você deve continuar trilhando o caminho do bem, porque a todo bem que você pratica, você vai anulando o mal que você fez. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque muitos de nós, antes de entrarmos para a doutrina espírita, você ficava em dúvida: será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Né? E isso também é outra coisa que nós devemos, na fé raciocinada, a gente observa. O próprio Jesus, ele já falou aos fariseus que o céu não é um lugar. O céu, ele está dentro de nós, assim como o inferno. Se você vive no bem, praticando o bem, sendo uma pessoa que você gostaria que os outros fossem para com você, então, mesmo que você não tenha bens materiais, dinheiro, casa boa, luxo, você vive no céu. Enquanto a gente vê muita gente que tem muito dinheiro, que tem muito conforto, mas que não tem paz. Não tem paz em casa, não tem um amor na sua vida. Às vezes é abandonado pelos filhos, é abandonado pelos parentes, né? Então, o bem material, ele não é sinônimo de felicidade. O Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Ele disse isso aos apóstolos, né? Lá em Lucas 16, 33, esse capítulo é longo, mas nessa partezinha aqui, Jesus diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenham ânimo. Então não fiquem desanimados, né? Jesus, ele veio, passou por aqueles... trabalhou até os 30 anos de idade. Dos 30 até os 33, ele foi explicar o evangelho e deixou o exemplo para todos nós, né? Então, o exemplo ficou. Nós que somos espíritas não podemos perder tempo. A cada instante que você tiver a oportunidade de praticar o bem, faça. Outra coisa, William, nós vamos puxar a sardinha, né? Para a brasa, a nossa sardinha para a brasa, pedindo ao pessoal para participar mais dos trabalhos da casa. O William, ele faz a campanha do quilo, né? Isso, a campanha Alta de Souza. Eu, lá no Centro Espírita Eurípedes Bassanufo, nós fazemos, né? O Juninho e eu. Tem dia que só nós dois estamos fazendo a campanha do quilo, porque não estamos tendo mão de obra. Mas nós vamos, mesmo nós dois. Agora, é importante você fazer, porque você está
juntando tesouros para o mundo espiritual. Porque quando você sai de casa em casa, ou nós estamos fazendo no supermercado, quando você pede a alguém a doação de um alimento, de um produto, você está fazendo tanta coisa. Por quê? Você está exercitando a sua humildade. Porque pedir? Justamente. Então, obrigado, viu? Obrigado. Você está exercitando a sua própria humildade de estar pedindo alguma coisa para alguém, porque a gente leva tanto não e algumas carinhas, né, de desdém. Você está entregando uma mensagem do Cristo para a pessoa. Tem uns que não aceitam a mensagem, né? Mas nós não devemos julgar. Não quer aceitar, não aceite, tudo bem. Você também está dando a oportunidade para aquela pessoa ajudar alguém. Quando você recebe aquele alimento, aquele produto, que seja de limpeza, que seja um produto para casa, ou de higiene pessoal, quando aquele produto passa da sua mão para um necessitado, a gratidão que aquela pessoa que recebe aquela cesta básica, aquele produto, a gratidão que aquela pessoa fica, volta para você e com certeza você recebe muitas vezes mais. Às vezes em saúde, em felicidade, você recebe em notícias boas da família. Agora, não desanime, porque se você também estiver passando por situações difíceis, situações de doença, situações financeiras que não está adequada, não desanime, porque tudo que nós passamos neste mundo é necessário para nosso próprio crescimento. Daqui a um ano, a gente vai rir de situações vexatórias que nós estamos passando agora. Hoje, a gente ri de coisas que nos aconteceram há um ano atrás. Então, neste mundo, nós estamos sempre em evolução e procuremos evoluir para melhor. Porque quando você está regredindo, de certa forma, você está evoluindo para o pior, né? Que é o que nós não queremos. A oração, gente, é muito importante. E nós, espíritas, que procuramos seguir ao pé da letra, viver o Evangelho de Jesus, vamos procurar orar pelo menos 2 vezes ao dia. Porque Jesus, Deus, não quer quantidade de oração. Você não precisa orar 1 hora de joelho, se martirizando. Você orar 1 minuto, 15 segundos, 10 minutos. O importante é que seja aquela oração consciente que vem do seu coração, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 5, quando fores orar, entre para o seu quarto, para o seu aposento, é o seu aposento íntimo, só você e Deus, não precisa você ficar gritando oração. Na hora que você acorda de manhã, faça sua oração, agradeça por mais um dia, por estar vivo e pelo dia que se apresenta, que você vai trabalhar, que você vai estudar, que você vai resolver os problemas. Durante a noite, faça aquele exame de consciência, veja em que você errou, peça perdão a Jesus, peça perdão aos seus adversários daquele dia. Importante também pedir perdão aos adversários do passado, de outras reencarnações, que às vezes nós deixamos inimigos lá. E nós devemos pedir perdão, porque às vezes eles ainda estão equivocados e estão nos obsediando até hoje. E muitas coisas na nossa vida às vezes não dá certo, é porque nós estamos às vezes na mesma sintonia. Então vamos procurar desenvolver bons pensamentos, desenvolver
o otimismo, desenvolver a alegria, porque tudo o contrário disso, a tristeza, a raiva, o ódio, o desânimo, a espiritualidade benfeitora, fala nos livros, né, que o William até trouxe aqui para que a gente mostre para o pessoal que está também nas redes sociais, né? O Livro dos Espíritos, que é o primeiro. Depois vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e, por último, a Gênese. Então, é importante que nós espíritas, pelo menos esses 3 livrinhos, que nós procuremos ler, estudar e conhecer bem. Então, quando eu falo da oração, procurem também fazer o culto no lar. Eu espero que todos aqui estejam fazendo, e você de casa também. Escolha um dia da semana, um horário, e faça sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, o culto no lar. No YouTube, você encontrará aí os passos de como proceder quanto ao culto no lar, que é muito importante, que a sua casa fica repleta de luz, não vistas pelos olhos humanos, mas muito vistas pelos espíritos do bem, que vai proteger sua casa, e vistas pelos espíritos trevosos, que vão evitar a sua casa. Aos espíritas que, porventura, estejam desanimados, se ainda assim você achar que não está no caminho adequado, que o espiritismo não é o que você procura, não se aflija. Pode procurar outro caminho, vá com muita fé, com muita alegria por esse caminho. E se esse novo caminho que você seguir, você não se adaptar e quiser voltar, volte, porque nós estaremos de braços abertos para recebê-lo, né? Porque o próprio nosso Pai Celestial, ele nos dá inúmeras chances. Nós não estaremos condenados eternamente por 1, ou por 10, ou por 1000 equívocos, erros. Nós teremos a eternidade para estarmos refazendo os passos, levantando e seguindo para o caminho do bem. O próprio Jesus, quando aqui esteve, ele disse que das ovelhas que o Pai o confiou, nenhuma se perderá. Então, claro que tudo o que nós produzirmos, todo o nosso comportamento vai ter volta, por assim dizer, vai ter consequência. Se eu planto coisas boas, eu colherei coisas boas. Se eu plantar coisas erradas, também eu colherei coisas erradas. É a justiça divina. Não basta pedirmos perdão e acharmos que está tudo resolvido. Não vão por esse caminho. Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo que basta pedir perdão e se arrepender e todo o seu pecado está esquecido. Nós não encaramos assim, porque Deus é um Pai justo. Tudo que você planta, você vai colher. Quando nós praticamos o mal, existem 3 fases, que é a fase do arrependimento, é a fase da expiação e a fase, que é a última, da reparação. A fase do arrependimento é aquele arrependimento consciencioso, um arrependimento genuíno. Não basta, como dizem, arrepender da boca para fora. Porque Deus, ele
ver o nosso interior. Não é assim como os homens, que infelizmente nós vemos por aí pessoas vendendo perdão por dinheiro. Isso não existe. Sejamos conscientes. É a fé raciocinada, por assim dizer. E não a fé cega. Muita gente acredita em tudo que se diz por aí. Mas, seja qual for a religião que você segue, procure se aprofundar nos ensinamentos. Procure ter discernimento em acreditar em determinadas coisas coerentes e outras coisas não coerentes assim. Então, gostaria de agradecer a todos por esta oportunidade que aqui estivemos, agradecer ao William pelo convite e peçamos a Jesus, nosso Pai, nosso irmão, que nos acompanhe até em casa, que nós possamos, ao retornar, encontrarmos todos os nossos familiares na Santa Paz, que Jesus possa nos dar força, a espiritualidade benfeitora, os anjos, né, que nós tanto acreditamos, que possam nos acompanhar e nos dê força, nos acompanhe em todas as situações que nós tivermos e que nós possamos sempre procurar ser melhor amanhã do que fomos hoje. Muito obrigado a todos.